A vida dele era extremamente comum, nasceu em uma casa comum, e seus dias eram comuns, e ele tinha obviamente uma rotina entediante, e ele achou que sua vida terminaria assim, sem nada especial acontecer. No entanto, ele encontrou um jogo que mudou isso. Depois de encontrar o destino de heróis, tudo mudou, colocando um fim em sua rotina entediante. Sempre que chegava em casa ele ia jogar, pois ele não tinha muito interesse na vida escolar. Contanto que ele possa jogar sozinho, isso já o satisfaz, pois lá ele pelo menos é o protagonista. Se ele usar um código de trapaça ele se torna invencível, e jogando sozinho ele pode simplesmente salvar e carregar o jogo quando quiser, voltando no tempo no ritmo dele. O mundo existe apenas para um único jogador, então ele começa a streamar sua gameplay, e durante a transmissão alguém doa $10. Ele fica muito feliz e pensa que isso é ótimo, e que só irá agradecer rapidinho, mas em seguida alguém doa $1000, deixando o garoto em choque. Ele fica sem acreditar e pensa se realmente aquilo é real, nem o chat estava acreditando naquilo. O doador fala que enviou um e-mail e fala pro Prota verificá-lo. Ele então clica no e-mail. Ele dizia que era um assinante que acompanha frequentemente o canal. Além disso, é um desenvolvedor de jogos indie, e ele tem um jogo que ele fez sozinho que levou bastante tempo, mas parece que foi difícil demais porque ninguém conseguiu finalizar a fase beta, e pede pro nosso menino jogar e em seguida dar um feedback. No entanto, ele pede que não divulgue o jogo no YouTube. O Prota pensa que ninguém conseguiu finalizar o jogo na fase beta, então ele se pergunta e se ele conseguir zerar, e conclui que até uma pessoa comum como ele pode se tornar especial. Então ele decide que irá tentar. Instalação de Destino dos Heróis concluída. No ano de 294 do Império, com a invasão do Reino Unido de Jaipur, todo o Reino Rock foi tomado pelas chamas. Foi o início de uma era caótica. O sistema diz que ele nasceu como uma alma pequena e insignificante, e o manda sobreviver ao caos e se tornar um herói. Para isso ele deve derrotar o deus maligno ressuscitado e ascender ao trono divino. Então qualquer desejo dele será concedido. Nosso menino pensa que o título é Destino dos Heróis, e que os gráficos não são tão impressionantes quanto ele pensava, mas como ele disse que havia sido feito por apenas uma única pessoa, então tá de boa. Então aparece para ele inserir o nome do personagem. Ele acha que nem precisa pensar muito. Bem-vindo ao continente de Eren, mestre do jogo. Ele acha aquilo bem normal, e que acha que não tem tutorial porque os controles são bem fáceis. Então ele nota uma pessoa vindo. Era o chefe da vila perguntando o que um forasteiro faz na vila deles. Nosso menino acha estranho porque não tem opção de resposta. Ele fala que não é possível, e sem acreditar ele pensa que talvez tenha que escrever uma resposta. Então ele responde para entregarem todas as moedas de ouro, ou todos eles morrerão. Ele impaciente espera a reação do velho, e o velhote dá-lhe uma bengalada, e pergunta que sujeito maluco é esse. Então o Prota cai no chão, seu personagem morreu, e pergunta se ele deseja recomeçar. Ele fica sem acreditar, e se pergunta se isso é real, e se ele pode mesmo conversar com NPCs. Então irritado ele recomeça o jogo. Novamente o velhote pergunta o que ele veio fazer na vila deles, e o Prota com a cara de coitado fala que está perdido, e que ele não come há dias. Então implora para que ele mostre compaixão para esse pobre ser. O chefe se vira e diz que sua situação é tão lamentável quanto a sua aparência, e fala para ele o seguir. O cara esculachou o Prota, velho. Dentro da casa o velho oferece uma bebida, e fala para ele descansar um pouco. Nosso menino agradece e em seguida bebe. No entanto havia algo errado. Você foi envenenado por morte lenta. E novamente o personagem do Prota foi de arrasta. Então ele tem a ideia de tirar o cabo de internet. Dessa forma o criador do jogo não conseguirá controlar os NPCs, nem hackear o jogo. Então ele responde qualquer coisa, mas parece que não funcionou muito bem porque ele foi de arrasta. O Prota arremessa o seu mouse e fica desacreditado, pois nem com a internet desconectada isso para de funcionar. Ele se pergunta se quem enviou esse jogo é o desenvolvedor. Ele lê o nome dela e pensa que esse é o mesmo nome do doador, e que talvez seja o nome da equipe que desenvolveu o jogo. Ao olhar a hora ele fica surpreso por já estar tão tarde. Ele diz que por hoje irá parar aqui. Deitado na cama ele pensa que quem diria que ele conseguiria conversar com o NPC, e começa a refletir pensando que se o mundo de Destino de Heróis realmente existisse, ele acreditaria, e que agora dá pra entender porque ninguém conseguiu ver o final. Ele então sorri e conclui que isso está ficando interessante. Depois disso, com o desejo de se tornar especial, ele se dedicou tanto que até esqueceu do tempo passando. Entre salvar e carregar o jogo ele ficou completamente imerso. Nisso 10 anos se passaram. Em um escritório alguém o chama. Ela diz que preparou os documentos que ele pediu. Nosso menino então a agradece. O tempo se passa e ela pergunta se ele terminou tudo, e diz que ele fez um bom trabalho. O Prota responde que sim, e fala que ela fez um bom trabalho também. Ela parece querer falar algo, mas fica um pouco tímida. Então ela toma coragem e fala que se não for incômodo, que tal eles tomarem uma cerveja com frango, e ansiosamente aguarda a resposta. Nosso menino fica surpreso. No entanto, ele se desculpa e fala que tem algo importante pra fazer, e precisa ir rápido pra casa. Ela fica um pouco decepcionada, e ele diz que precisa ir agora, e fala pra ela ir logo pra casa também. Ela fala que tá bom, e em seguida se lamenta, pois ela havia tomado outro fora hoje. Pô, Prota, aí fica difícil de defender, cara. Chegando em casa, o Prota diz que hoje ele irá
perseverar até o fim e começa a jogar Destino dos Heróis. Já de manhã ele finalmente recebe a tão esperada mensagem: parabéns, mestre do jogo, você foi o primeiro humano a conquistar o posto mais baixo do trono divino, e seu nome foi registrado no Hall da Fama. Inicialmente ele fica sem reação, mas em seguida ele começa a comemorar falando que finalmente zerou, mas pouco a pouco o sorriso foi sumindo de seu rosto, e ele pensa que 10 anos se passaram, e que ele só queria se sentir especial, nem que fosse dentro do jogo. Mas a vida dele não mudou nada. A única coisa que havia restado era o vazio. Era como se ele estivesse vivendo duas vidas ao mesmo tempo. O príncipe negro Gael, o cardeal Cesaro e a bruxa negra por trás do véu, Celestina. Personagens carismáticos e cheios de personalidade. Eram tão reais que era difícil distingui-los de humanos de verdade, mas ele se lamenta pois agora é realmente o fim. No entanto, ele se depara com algo. O sistema perguntava se ele desejava uma nova aventura, e se ele selecionar sim, ele será transportado para o continente de Eren, e não será possível voltar até que conclua a missão. Ele se pergunta se essa é uma fase secreta, ou quem sabe uma continuação, mas ele diz que nada disso importa, pois se ele puder sentir aquela adrenalina de novo, e decidido diz que precisa jogar. Algo estranho começa a acontecer, transferindo para o continente Éden. Seja bem-vindo, mestre do jogo, meu apóstolo. Ele sente como se seu peito estivesse sendo queimado por fogo, e sente dificuldade para respirar. Ele abre os olhos e se pergunta onde está, pois ele tinha certeza que estava em seu quarto. Um velhote então diz que é um alívio que ele tenha acordado, e que se não fosse pela poção de qualidade superior que eles tinham guardado, você não teria visto o sol nascer hoje, príncipe Calix. O Prota então pergunta ao velhote quem é ele. O velho então o encara e pensa que o curandeiro não havia dito nada sobre perda de memória, enquanto nosso menino só queria entender quem é ele e onde ele está. O velho então se apresenta como Russell e pergunta se ele realmente não se lembra dele. O Prota se pergunta o que está acontecendo, pois ele havia perguntado em coreano. No entanto, o que saiu da sua boca foi uma língua estrangeira, e se pergunta como ele está entendendo o que ele está falando. E mais importante, desde antes parece que seu peito está pegando fogo. O Prota então começa a sentir muita dor, e Russell, preocupado, começa a chamar pelo príncipe, e pede desculpas falando que foi apressado demais, e diz pra ele não se preocupar, pois a dor que ele está sentindo é porque os sentidos que estavam mortos estão sendo restaurados graças à poção, e fala que logo ele irá melhorar. Ele então conclui dizendo que ele precisa de mais tempo para se recuperar, e diz que ele se vê amanhã, e que agora ele vai se retirar. O Prota sentia muita dor, no entanto o tempo foi passando, e ele está se sentindo um pouco melhor, então juntando suas forças ele começa a caminhar, e vai em direção ao espelho. Olhando pro espelho ele acha que de alguma forma parece que aquele corpo não é dele, e se pergunta qual era mesmo seu nome, e que ele se lembra dos seus 30 anos de vida inteiros. No entanto, ele não consegue se lembrar de seu nome, e encarando seu reflexo ele pergunta quem diabos é esse cara. Então a janela de status aparece, com as informações do personagem. Ele fala que essa é uma janela de status de Destino dos Heróis, e se lembra que aquela mensagem transferindo para o continente de Eren realmente significava que ele estava sendo transferido para dentro do jogo, e esse lugar é o principal cenário de Destino de Heróis, o continente de Eren. Então ele começa a respirar fundo para se acalmar. Em seguida ele começa a sentir algo em seu peito. A dor havia voltado novamente, e pensa que se está doendo tanto e ele ainda não acordou, então com certeza isso não é um sonho, isso é real, e que ele precisa se acostumar com seu nome Calix Zezin, e começa a repetir: eu sou Calix Zezin. Após repetir várias vezes, as informações do jogador aparecem. Ele conclui que se ele pensar em informações relacionadas ao status, elas aparecem, e que isso é ótimo, pois dessa forma ele conseguirá coletar informações, pois esse é um mundo onde sobreviver já é algo difícil o suficiente. Ele percebe que ele pertence ao condado de Zezin, vai virar Zezin, hein, rapaziada, ó, esse nome é difícil, não sei nem pronunciar isso aí, e que seu títulos e nome de terra ambos são Zezin, e isso significa que ele é da linhagem principal da família Condal, e que isso é ser um verdadeiro herdeiro de ouro. Quando ele estava prestes a reunir mais informações, alguém bate na porta, o deixando surpreso, e ele se pergunta quem é, e o que ele responde. Ele não sabe o que fazer, e fala pra si mesmo se manter calmo, pois se descobrirem que sua alma foi trocada, será um desastre, e começa a repetir várias vezes as informações que ele reuniu, e após isso ele pergunta o que foi. A garota então diz que é hora de tomar o remédio. Ele se pergunta se é uma criada, e que seja como for, ele precisa agir com dignidade, então diz pra ela entrar. Ao entrar, ela pede licença. Ele fica surpreso ao vê-la. Em seguida ela se ajoelha, e diz que trouxe o remédio, e fala pra ele beber antes que esfrie. Ele então pergunta quem ela é, a deixando surpresa, mas
Mas em seguida ele percebe a cagada que fez, pois como ele poderia perguntar o nome de uma criada? E se ele tiver azar, ela pode descobrir que ele não é o verdadeiro Calix. Ela então pergunta o que houve, senhor. Ele diz que não é nada, mas percebe que uma janela de status se abriu e pensa que ele não precisa perguntar o nome dela diretamente. Então ele começa a ver as informações dela. Ele descobre que seu nome é Layla, mas acha algo estranho. Ela é do Viscondado de Kossala e não é do Condado de Zezin. E além disso, a força de combate dela é assustadora. Se ela é de classe 3, isso significa que apesar de não poder usar mana, ela foi treinada como uma unidade das forças especiais, uma elite entre as elites. Ela não é uma simples criada. O herdeiro da família principal de Zezin está ferido, e uma criada que nem é do Condado de Zezin, mas sim de outra família, aparece trazendo remédio, e pensa que de jeito nenhum ele pode beber isso. Ela então fala pro príncipe beber logo, e ele gaguejando fala que assim, diz pra ela deixar aí por enquanto, mas ela dá um sorriso e fala beba logo. Ele irritado pensa que essa mulher está tentando fazer beber à força, então se é assim em seguida ele começa a fingir que seu peito está doendo, jogando o remédio no chão, e a empregada observa enquanto o remédio cai. Ele pensa que isso deve bastar. A empregada então olha o remédio caindo no chão, e em seguida rapidamente vai pegá-lo, surpreendendo o nosso menino, e ela conseguiu pegar antes de cair no chão. Olhando pra isso, Prota se pergunta o que acabou de acontecer. Se quiserem a próxima parte é só deixar muitos likes e muitos comentários aqui abaixo, e se quiserem saber o nome da obra entrem no Discord, o link tá fixado nos comentários.